Senhores, agora sim, oficialmente, a segunda aula de Civil 1. É, essa aula acho que vai ser grande. É, basicamente, o que a gente vai estudar a partir de hoje, a gente acabou toda a parte de interpretação de negócio jurídico, é, já acabamos a parte de classificação de negócio jurídico, e aí eu volto a tudo que eu falei. É impossível sair da minha matéria sem saber o que é um negócio jurídico bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, causa-morte, isso não tem como. Se eu estiver olhando para o lado errado, vocês me perdoem, eu já expliquei isso em outros vídeos, eu não sou muito um professor de vídeo, não, fico meio acanhado olhando para a minha própria cara, mas vamos lá. E a partir de agora, a gente começa a analisar uma coisa interessante, que são os planos de análise do negócio jurídico. O Pontes de Miranda, que era um cara foda, ele no tratado dele, ele cria o que se chama a escada ponteana, que nada mais é do que... Isso vocês já viram, claro que não com esse nome, mas vocês já viram isso na parte de direito constitucional, que não tem jeito, você sempre vai analisar essas figuras jurídicas no plano da existência, validade e eficácia. O negócio jurídico é a mesma coisa. Pela escada ponteana, pelo Pontes de Miranda, você primeiro vai analisar quais são os requisitos para que o negócio jurídico exista. A gente vai estudar os requisitos mínimos de existência. O próximo vídeo eu falo de validade, e eu acho que eu já começo, depois de validade, já vou para eficácia também. Eficácia é bem complicado, mas tem muita coisa para falar, acho que talvez até vá cortar esses vídeos, mas agora é a existência, que é o primeiro plano de análise. E eu vou usar minha tecnologia super high-tech aqui para mostrar para vocês quais são os 3 requisitos para que um negócio jurídico exista. Para que um negócio jurídico exista, precisa ter uma declaração de vontade, precisa ter algo que eu reputo fundamental, e a doutrina também, finalidade negocial, e por fim a idoneidade do objeto, que é o mais fácil de todos. Acho que isso aqui vocês dão um print na tela, né? Enfim, também não tem muita coisa para falar não. Eu só estava testando essas novas tecnologias e eu espero que vocês vejam espelhado, porque eu estou vendo o invertido, mas eu acho que quando enfim, vocês entenderam o meu ponto. Mas vamos lá, o que eu preciso falar para vocês, eu vou pegar meu caderno mágico aqui, o que eu preciso falar para vocês de existência? Eu preciso de declaração de vontade, eu preciso de finalidade negocial e eu preciso de um objeto idôneo. Vamos à declaração de vontade, que é bem difícil. Eu preciso de um declarante, uma pessoa que declare, e um declaratário, uma pessoa que receba a declaração. Esse é o mínimo. Por que esse mínimo? Porque vocês já estudaram que os negócios jurídicos eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Se for bilateral, eu tenho 2 declarações, então eu vou ter 2 declarantes, por óbvio. Mas no unilateral, eu tenho um só declarante. E eu preciso da outra pessoa que vai ser a parte passiva daquela declaração. Lembro que eu não preciso necessariamente tomar ciência, porque ele pode ser um unilateral não receptício. Mas eu preciso ter um declaratário. Então, essas são as partes, o declarante e o declaratário. A declaração, basicamente, ela é a manifestação de vontade, a declaração de vontade, ela é algo essencial para o negócio jurídico. Ela pode ser expressa ou tácita. Eu não tem muito o que falar sobre isso. Expressa é expressa e tácita é tácita. A expressa é aquela que você assina, aperta o botão do Enter, ou, enfim, pode até ser não falada, pode ser isso aqui, assim, isso já é uma manifestação de vontade, expressa, inclusive. Naqueles filmes da década de 80 de ação de bolsa de valores, que os caras faziam aqueles códigos assim, isso não deixa de ser uma declaração de vontade expressa. Bom, eu não entendo porra nenhuma, mas é uma declaração de vontade expressa para quem entenda, o declaratário vai entender. E ela pode ser tácita, que é também aquela deduzível, é aquela que você, talvez por um ato omissivo,
talvez por um... eu chego pro cara do brigadeiro e falo, quanto é que é um brigadeiro? O cara, R$ 5. Aí eu, tá, vou lá, pego. Bom, tacitamente eu manifestei minha vontade concordando com a compra daquele bem. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, não. Mas eu tenho sim sobre o artigo 111 do Código Civil, que fala do silêncio. Bom, eu já devia ter deixado aberto aqui o código, mas eu não deixei. O artigo 111 do Código Civil, ele fala assim, ó. O silêncio importa em anuência quando as circunstâncias ou os usos ou autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então aqui é a normatização do código, numa parte geral, sobre o silêncio. A lógica do silêncio é que o silêncio vai importar em anuência quando não for necessária a manifestação expressa. Vamos lá, eu posso mandar uma Ferrari para sua casa e dizer, olha, se você não refutá-la em 5 dias, eu vou debitar o valor desse carro no seu cartão de crédito. É óbvio que numa relação de consumo, isso está expresso no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, eu preciso ter manifestação expressa do consumidor. Eu não posso ter essa manifestação tácita. Mas tem alguns momentos que o silêncio no direito civil ele vai valer como manifestação. Por exemplo, artigo 539, que fala da doação, que eu acho que eu já falei sobre ela quando eu faço uma distinção de negócio jurídico bilateral e unilateral. Que ele fala o seguinte, na doação pura, que é aquela sem encargos, sem nada, simplesmente eu dou para você, ponto. Se o donatário, a pessoa que recebe a doação, eu doador, falo, olha, o donatário, eu vou te doar uma casa, esteja amanhã no cartório para assinar a escritura. É doação pura, não quero que você faça nada, não tem encargo, não tem que cuidar de gatinho, não tem que fazer nada, só quero que você vá lá e receba. Lembrando que doação é bilateral simples, então tem que ter a manifestação de vontade concordando. Isso está no 539 do Código Civil. Se o donatário não comparecer lá, esse silêncio vai importar em aceitação tácita. Então eu não estou dizendo que a doação pura ela é unilateral receptícia. Não. Ela é bilateral simples. Só que a segunda manifestação de vontade ela é tida de forma tácita. Está a manifestação de vontade lá, mas ela é tácita. O 659, que fala do mandato, que é a procuração. Se eu passo procuração para alguém e a pessoa faz uso da procuração, quer dizer, se o outorgante passa poderes ao outorgado. Lembrando que a procuração é um negócio jurídico unilateral não receptício. Eu não preciso nem dar ciência para o outorgado. Para a procuração, para o instrumento. Mas para o contrato de mandato, que é aquele acordo entre as partes, para uma pessoa representá-la, se o outorgado, a pessoa que recebe poderes, recebeu poderes e nada mencionou, e foi lá na Receita Federal ou entrou com processo judicial, de forma tácita, aquele contrato de mandato foi celebrado, porque ele aceitou não a procuração. A procuração, ela, como documento, ela é válida de forma unilateral não receptícia. Mas procuração é uma coisa, mandato é outra. Mandato é o contrato que é feito entre as duas partes. E por ser contrato tem que ser bilateral, tem que ter as duas pessoas concordando. Mas pode ser uma manifestação tácita. Foi lá e fez. Não tem manifestação de vontade, só que ela é tida de forma tácita. Usos e costumes, eles podem produzir manifestação de vontade tácita. E aí os exemplos dos livros são péssimos, que é o cara que vende, entrega, eu nem sei se é um bom exemplo, mas entrega verduras e legumes numa casa e cobra R$20. Aí no dia seguinte, perdão, uma semana depois, ele entrega de novo a caixa, o cara vai lá e deposita R$20. E depois da quinta semana, aquilo ali de forma tácita foi se renovando
até que alguém se oponha expressamente. Então seria, pelo menos acho que esse é o exemplo do Carlos Alberto Gonçalves, um exemplo de negócio jurídico formado de forma pelo silêncio, né? Quer dizer, não tem nenhuma manifestação, enfim, é um silêncio tácito, né? No processo civil, o silêncio é algo importante, que se o réu se mantiver silente, vai ser decretada a revelia, ele vai se tornar um réu revel. E não significa que o pedido em relação ao réu revel vai ser obrigatoriamente procedente, não. Mas significa que ele concordou com todos os fatos que estão descritos no processo. Então, por exemplo, se eu falei um xingamento aqui, que eu já devo ter falado alguns nesse vídeo e no outro também, e um aluno se sentiu ofendido e foi no judiciário, pediu uma pretensão indenizatória contra mim, porque eu falei merda, e eu recebo esse mandato de citação e nada faço, eu concordei com o fato. Qual foi o fato? Eu falei merda. Mas eu acho que isso não necessariamente vai gerar uma indenização. Então, enfim, eu só concordei com os fatos. Esse é o efeito da revelia no processo civil, do silêncio do réu. E aí a gente vai para um artigo complexo pra caramba, que é o artigo 110. O artigo 110, ele fala da reserva mental, ou alguns doutrinadores chamam de reticência. Eu falei que esse vídeo ia ser grande, e vai ser. O que fala o 110? A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então olha que interessante a solução que o código dá nesse caso. Primeiro eu vou ler aqui o Nelson Nery, eu estou olhando para baixo porque eu estou copiando aqui do meu código, do meu caderno. Nelson Nery, quando vai definir a reserva mental, que é o artigo 110, ele fala assim: é a emissão de uma declaração não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declaratário. O artigo 244 do Código Civil Português fala o seguinte: a reserva, eu ia fazer o sotaque, mas eu me lembrei que eu estou gravando. A reserva mental, sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real, com o intuito de enganar o declaratário. E essa mesma regra está repetida no 116 do Código Civil Alemão do BGB, que eu não vou ler porque eu não sei alemão. Qual seria um bom exemplo? O cara aparece aí em sala de aula na Cândido dizendo: olha, eu estou aqui vendendo meus livros, mas eu vou destinar toda a renda desses livros para a caridade. Eu vou salvar as criancinhas do Zimbábue. Portanto, comprem os meus livros, que tudo que eu arrecadar vai ser destinado ao Zimbábue. Na verdade, o cara vai pegar o dinheiro e vai beber cachaça, mas ele emite essa declaração de vontade falsa, sabendo que era falsa, e aí o código ele dá o seguinte tratamento: a pessoa que recebe sabe que é falsa ou não sabe que é falsa? E aí eu volto ao artigo 110, que é um artigo complicado toda a vida. A manifestação de... Não é... A é sem haver, né? A manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. A impressão que dá, e é essa a redação do código, se o declaratário, se a pessoa que recebe a declaração em reserva mental não sabe da reserva mental, o negócio jurídico subsiste, ele se mantém, ele existe no negócio jurídico. Por que ele existe? Porque é importante que aquele declaratário, tendo sido enganado, ele vai ao judiciário e
vai buscar uma pretensão indenizatória porque o negócio jurídico existe. E o oposto não acontece. Se o cara dá uma declaração de vontade falsa e a pessoa que recebe sabe que é falsa, o negócio jurídico não existe. Mas isso não faz sentido. Não, faz todo sentido. Porque se o cara foi enganado e queria ser enganado e sabia que estava sendo enganado, juridicamente o ordenamento não vai dar proteção para esse cara. Então o ordenamento jurídico fala, cara, foda-se, eu não vou considerar esse negócio jurídico como existente. E aqui eu faço uma observação. O Pablo Stolz, nessa parte, ele fala que o negócio jurídico é nulo. Vocês vão se deparar com essa afirmação em alguns outros doutrinadores também. Se vocês me permitirem, eu vou, para ficar um pouco mais claro, vou manter o que eu acho certo, o que eu acho mais fácil de compreender, que é a sanção do que é inexistente, é inexistência do negócio jurídico, não a nulidade. Eu prefiro guardar a nulidade para quando não preencher os requisitos da validade. Mas lá na frente eu vou explicar o porquê do Pablo Stolz dizer que é nulo. Ele tem um porquê. Não faz sentido, mas tem um porquê. Aí só para vocês não acharem que eu sou um louco desequilibrado, o Pontes de Miranda e o Moreira Alves, eles obviamente são os caras um pouco mais clássicos, eles falam que o negócio jurídico é inexistente. E é óbvio perdão, inexistente não, não é nada o negócio jurídico, né? Enfim, que a sanção talvez eu tenha me perdido no vídeo aqui. Eu acho que eu vou tentar reformular a questão do 110. Eu estou repassando aqui, eu não vou pausar esse vídeo não vou voltar. Para ficar claro, quando o declarante manifesta sua vontade sabendo que era falsa, ele está em reserva mental, ele faz a reserva mental. A questão é a análise do declaratário. Se o declaratário não sabe, esse negócio jurídico é válido. Ele existe, está ali, e o declaratário, se quiser, pode pretender pretensão indenizatória, pode dizer que foi um ato criminoso, pode buscar alguma tutela criminal, porque o negócio jurídico existe. Se o declaratário que recebe a declaração, ele sabe que aquilo foi feito em reserva mental, isso é, que ele manifestou a vontade, mas não era a real intenção dele, esse negócio jurídico não existe. E aí foi onde talvez eu tenha me perdido, eu não sei se eu me perdi, porque eu falei que o Pablo Stolz entendia que nessa hipótese o negócio jurídico era nulo. Se ficou dúvida, vocês me perguntem que eu faço um vídeo extra de novo, mas eu acho que ficou claro. E aí vem um caso que é esse aqui. Eu vou tentar botar essa notícia no Classroom, que esse caso aqui é foda. Que é o caso que mudou a jurisprudência do STF. E aí eu vou precisar gastar muitos minutos para falar. Acho que a essa altura vocês já estão estudando com o CJ, com o Carlos Sampaio, nacionalidade, constitucional. Não, acho que é constitucional, ou DIP, ou DIPRE, enfim. Mas o ponto é, pelo artigo 14, é 14? Acho que é 14 da Constituição Federal, 12 ou 14, você tem o brasileiro nato, que é aquele que nasce no Brasil, e o brasileiro que adquire, e a nacionalidade derivada, que é aquela que você adquire com casamento ou por qualquer outra das hipóteses. Esse caso brasileiro é muito foda, porque essa mulher era brasileira, e brasileira nata, e ela foi para os Estados Unidos e se casou com um milico americano, que era um cara super pica das galáxias, um militar super premiado, com vários prêmios. E ela vai lá e por algum motivo ela resolve matar esse cara. E do momento que ela mata o cara, ela mata... Sai daí, gato. Ela mata o cara e volta para o Brasil. Obviamente as autoridades americanas querem extraditar essa mulher porque ela queria que fosse condenada. E o Brasil tem uma lógica forte, sempre houve essa lógica forte de não extraditar nacional.
A mulher era brasileira e não podia ser extraditada. Pois bem, mas na Constituição está claro lá dizendo o seguinte: se você adquire por casamento a nacionalidade, outra nacionalidade, você renuncia à sua originária. Então isso está claro na Constituição Federal. Quem adquire por casamento uma nacionalidade abre mão da sua nacionalidade originária. Essa mulher, Cláudia qualquer coisa, quando ela foi extraditada, quando houve o pedido dela de extradição, ela falou: mas eu não posso abrir mão dessa nacionalidade, os precedentes do STF há 100 anos não consideram como válida essa renúncia, portanto eu sou brasileira nata e vou morrer brasileira nata ainda que eu adquira a nacionalidade por casamento. Esses são os precedentes do STF há 100 anos. O Brasil nunca considerou a renúncia à nacionalidade derivada. Nesse caso aqui, houve um entendimento de que ela estaria fazendo uma renúncia, que ela tem que assinar um papel, em reserva mental. Eu vou mostrar a notícia para vocês. Esse caso aqui é muito interessante e, obviamente, não preciso dizer que foi uma mudança de precedente do STF, não só pelo governo, isso aqui já foi feito no governo Bolsonaro, eles queriam mostrar, acho que foi o finalzinho do governo do Temer e o comecinho do Bolsonaro, já era para mostrar, enfim, uma certa obediência ao governo americano, e aí houve toda uma lógica a partir da reserva mental para entender que aquela mulher manifesta uma vontade e ela sabia que aquela manifestação era falsa. Logo, que não era o que ela desejava fazer. Logo, aquele documento não teria validade jurídica. Não existiria juridicamente. Essa é a beleza do caso. Eu vou botar a notícia para vocês, que é uma coisa tão trivial, o estudo da reserva mental, aplicado nesse precedente que mudou a jurisprudência do STF. Hoje em dia, se vocês se casarem com um gringo, por esse precedente, vocês renunciariam à nacionalidade brasileira nata que vocês adquiriram com o nascimento aqui no Brasil. E por serem filhos brasileiros. Né? É isso que eu queria falar de declaração de vontade. Eu já tenho 22 minutos de vídeo, mas eu vou encarar para o segundo item. Se ficou alguma dúvida de reserva mental, eu sei que é complicado, perguntem. Levanta a bola no Classroom, levanta a bola na sala de aula amanhã, ou na quarta-feira, se você for da turma da manhã, que aí eu esclareço um pouco mais no Discord ou no WhatsApp mesmo. O segundo item é a finalidade negocial. Finalidade negocial é divertido. E aqui talvez seja o momento que eu bata pé que casamento não é um negócio jurídico. O que é finalidade negocial? Finalidade negocial é a lógica que o negócio jurídico, para existir, ele tem que ter como intenção adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Quem faz um negócio jurídico é porque quer fazer uma aquisição, resguardar direitos, transferir direitos, modificar direitos ou extinguir direitos. É para isso que se faz o negócio jurídico. Ninguém faz o negócio jurídico porque quer constituir família, por isso que eu acho que casamento não é um negócio jurídico, não desse clássico, né? Quem está andando na rua e pisa numa pedra não faz o negócio jurídico. Porque quem faz negócio jurídico quer adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. E aqui você tem as hipóteses de aquisição, que é compra e venda, você tem as hipóteses de resguardar direitos, você faz uma hipoteca, que é aquela que eu mencionei, acho que no vídeo anterior, no vídeo extra, que é, enfim, direito de garantia, que faz um penhor, que faz uma anticrese, que tem a intenção de modificar. Como é que seria um negócio jurídico com o intuito de modificar? Claro, pode ser modificar o objeto, pode ser modificar a parte. Uma cessão de direitos
que eu tenho um negócio jurídico com o João, é, e eu quero ceder esses direitos para o Marcos. Eu faço uma cessão de direitos. Isso nada mais é do que um negócio jurídico, cessão, cujo objetivo é modificar a parte daquele contrato original. É uma cessão. Inclusive, a cessão é um negócio jurídico derivado, se não me falha a memória. Então, enfim, a classificação a gente vai brincar, mas eu faço negócio jurídico porque eu quero adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Então, e acho que isso é uma característica forte do negócio jurídico, a finalidade negocial. Logo, quem não entende que casamento não é negócio jurídico é porque ele não tem finalidade negocial. E não tem mesmo. Podemos brincar, mas a Cocota casou com coroa. Sim, enfim, isso é uma brincadeira. Não tem finalidade negocial de verdade. E aí o último item, aqui ó, tá, alta tecnologia, finalidade negocial. Idoneidade do objeto, melhor dizendo. Aqui eu preciso que o objeto seja próprio para aquilo. Então, quando eu faço um negócio jurídico, ele vai ter um objeto e a gente vai analisar se o objeto é válido ou inválido na validade, na próxima aula. Aqui eu preciso que o objeto seja próprio. Então, por exemplo, se eu faço uma compra e venda de cocaína, por exemplo, cocaína é algo próprio para ser vendido. É um bem móvel. Claro, a lei diz que é ilícito e é por isso que ele é um negócio jurídico que existe, compra e venda de cocaína, mas é inválido porque ele tem um negócio jurídico ilícito. Ele tem um objeto ilícito. Se eu quiser vender a minha alma não é algo próprio para ser vendida. Se eu quiser fazer uma hipoteca de dinheiro, eu não posso fazer uma hipoteca de dinheiro, porque eu só posso hipotecar bens imóveis, ou barco também, e avião. Então, portanto, a hipoteca de dinheiro é um negócio jurídico inexistente, porque o objeto dinheiro não é próprio para ser hipotecado. Pablo Stolz tem eu acho que não é no livro dele, ele tem um texto na internet, se eu achar eu posto para vocês, mas então não é importante. Mas que ele fala em algum momento que a prostituição, não me lembro se é no livro dele, que a prostituição seria um negócio jurídico inexistente, porque a sexualidade feminina seria algo inidôneo, perdão, a sexualidade, o objeto do contrato seria algo inidôneo. O que eu acho que é um equívoco, porque, primeiro, enfim, um homem pode se prostituir também. E segundo, porque, enfim, é uma profissão antiga, né? Enfim, sem religiosidades ou sem puritanismos, é um fato que, enfim, esse serviço existe. Eu acho que é uma prestação de serviço como cortar o cabelo e como, enfim, exercer advocacia, sem querer polemizar. Então, tem gente que entende que prostituição seria algo inexistente, porque seria um objeto não idôneo. E eu, pessoalmente, Carlos Alberto Gonçalves, não me lembro se ele fala sobre isso ou não. Alguém botou no vídeo, no grupo, que tem um livro do Tartucci já rodando. Com certeza o Tartucci vai concordar com isso, que não sei se ele vai ter algum capítulo específico, mas vai dizer que a sexualidade não tem problema nenhum. Mas, enfim, o que se analisa aqui nesse terceiro item é a idoneidade do objeto. É o objeto ser próprio para aquilo ou não. Então, uma casa pode ser comprada, o objeto é próprio. Cocaína também, maconha também. Agora, a alma, a vida de uma pessoa não é algo idôneo para ser vendido ou comprado. Por isso que o negócio jurídico seria inexistente. Se ficou complicado, e eu espero que fique, essa já é a minha, sei lá, há 8 anos que eu dou Civil 1 e eu acho que um dos assuntos mais complicados é a reserva mental. Eu não gostaria de dar reserva mental num vídeo, mas é a vida. Então acho que eu apresentei o tema. Se ficou confuso, ótimo. Pergunta na aula de amanhã, ou na aula de quarta-feira, ou no WhatsApp, ou de qualquer forma, que eu tento esclarecer se eu fui confuso ou se já é um instituto complicado. Eu sei que reserva mental
Mas estudem que esse instituto é muito divertido. E os outros requisitos são simples. Declaração de vontade é fácil, finalidade negocial tem muita coisa, mas objetivamente é isso. E aí, o objeto ser próprio não. Aula que vem eu falo de requisitos de validade. Valeu? Então, bom estudo. Agora, amanhã ou quarta-feira tem aula. Valeu!